A pedagogia histórico-crítica tem defendido que a escola, na sociedade burguesa, é perpassada por uma contradição. A educação escolar, os sistemas escolares na sociedade capitalista são perpassados por uma contradição. Por um lado, o professor Saviani já tem escrito bastante sobre isso, ele vem defendendo isso desde o início da década de 80. Tem afirmado, o professor Saviani, que por um lado, a escola é uma instituição cuja função específica se caracteriza pela socialização do saber sistematizado. A escola é uma instituição, portanto, socializadora. Mas não socializadora de qualquer coisa. Socializadora do conhecimento. Mas não socializadora de qualquer conhecimento. Socializadora do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Ou, como o professor Saviani costuma dizer, socialização do saber sistematizado. Se por um lado, entretanto, a escola é uma instituição destinada à socialização do saber sistematizado, e essa função da escola desenvolveu-se historicamente, e na sociedade burguesa a educação escolar assumiu a característica de forma dominante de educação, que não era nas sociedades anteriores ao capitalismo. Por outro lado, essa função socializadora da escola entra em contradição com o caráter privado da apropriação dos meios de produção na sociedade capitalista. Se os meios de produção são propriedade privada, o conhecimento, sendo parte dos meios de produção, não pode ser plenamente socializado. Está posta uma contradição, portanto, insuperável na sociedade capitalista. A contradição entre a função socializadora da escola e a apropriação privada do conhecimento na sociedade burguesa. É por isso que, na história da educação, na sociedade burguesa, nós temos permanentemente essa luta entre, de um lado, a tendência à escola a atingir um número cada vez maior de pessoas, a se expandir desde o começo da vida humana até idades cada vez mais avançadas na vida de uma pessoa, a tomar um tempo cada vez maior, portanto, da vida das pessoas, cada vez as pessoas passam um tempo maior na escola. A escola, então, assumindo essa forma dominante de educação e sendo assumida pela sociedade como uma instituição necessária em termos de formação das novas gerações, mas, ao mesmo tempo, sendo realizadas ações, e essas ações são intencionais, elas não são acidentais, ações no sentido de que a escola destinada aos filhos da classe trabalhadora não socialize realmente o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. E essa tem sido a crítica que tenho feito e tenho procurado fazê-lo de forma contundente às pedagogias do aprender a aprender, escola nova, construtivismo, pedagogia das competências, pedagogia dos projetos, professor reflexivo, multiculturalismo, tem tantas outras pedagogias que elas vão se multiplicando, novos nomes vão surgindo, etc. As pedagogias do aprender a aprender, que são, como eu tenho dito, verdadeiros cavalos de Troia, que os educadores recebem como se fossem presentes e ficam contentes com esses presentes e consideram que então essas pedagogias significam avanço, seriam pedagogias progressistas e trazem essas pedagogias para dentro da escola, para dentro da educação escolar, e elas fazem o que aconteceu na clássica história da Guerra de Troia. Ou seja, dentro desse cavalo está o inimigo. E o inimigo vem para destruir.
E como na história de Troia, vocês conhecem a história, não foram os gregos que empurraram, que enfiaram o cavalo lá dentro de Troia. Não, foram os troianos que levaram o cavalo. Os gregos ofereceram, está aqui o cavalo, gente, olha, é presente. Daí veio a expressão presente de grego, né? Está aqui, é o presente, leva. Nós estamos agora em paz, leva o cavalo. Houve quem avisasse, vocês não tragam esse cavalo para dentro. Isso daí não vai dar certo, não vai terminar bem. Não, você é muito pessimista. Naquela época ela tinha um pouco também do otimismo, né? Não, você é muito pessimista, que é isso? Não seja pessimista, você só vê o lado negativo das coisas, né? Leva o cavalo, gente, que é isso? Vamos parar com tanta briga, né? E fizeram um esforço danado, que o tal do cavalo era pesado, e levaram o cavalo para dentro, achando que agora tinha acabado a luta de classes, né? Ele estava fazendo uma ironia para vocês verem. Então, ele leva o cavalo para dentro e festeja a noite inteira e enche a cara, né? E depois que já estava todo mundo para lá de bêbado, sai o pessoal do cavalo e o final da história vocês conhecem. Pois bem, as pedagogias do aprender a aprender são cavalos de Troia que os educadores, que os pesquisadores, que os intelectuais trazem para dentro da escola, para dentro da educação, para dentro das pesquisas em educação. E esses cavalos trazem no seu interior o inimigo da escola, o inimigo da educação pública, gratuita, universal para a classe trabalhadora. E tanto é assim que agora nós temos os filhos da classe trabalhadora na escola. Tudo bem, não acabou a evasão, mas já tem um número maior na escola. E eles acabaram com a repetência por decreto. Então não tem mais repetência, porque antes o problema era evasão e repetência, sem dúvida um problema. Mas aí resolveram. Resolveram como? Fica na escola todo mundo, mas não precisa aprender, não deve aprender. Aí vai chegando ao final do ensino fundamental, final do ensino médio, e não sabe quase nada. Chega ao final do ensino superior e não sabe nada. E isso é uma grande armadilha, gente, porque antes ainda a gente podia reclamar e reivindicar a escola para todos. O pessoal está fora da escola, o pessoal precisa ir para a escola, precisa ter diploma. Aí falaram, é assim? Tá bom. Dá diploma para todo mundo. Só tem o seguinte, o canudo é vazio. A professora falou que é formatura, né? Na formatura recebem aquele canudo e não tem nada, aquele canudo é só simbólico, né? Pois eu diria que hoje em dia ele simboliza outra coisa. Ele simboliza que não tem conhecimento. Ele simboliza, não estou falando do curso daqui, viu gente? Estou falando da formação em geral, por favor. Simboliza que hoje as pessoas terminam os cursos, terminam o ensino fundamental, terminam o ensino médio, terminam o ensino superior, e o que ela adquiriu de conhecimento, e o que ela sabe, o que ela está diferente do quando ela iniciou o curso, é muito pouco, é quase nada. A gente tem dificuldade para dizer o que mudou em termos da visão de mundo, em termos dos conhecimentos, em termos das atitudes ao longo da escolarização. Então, isso é uma estratégia da burguesia e dos intelectuais a serviço da burguesia para fazer com que a educação dos filhos a educação escolar dos filhos da classe trabalhadora não seja uma educação escolar que permita o acesso à ciência, às ciências nas suas formas mais desenvolvidas, às artes nas suas formas mais desenvolvidas, ao conhecimento filosófico nas suas formas mais desenvolvidas, ou seja, ao conhecimento sem o qual
nós não podemos conhecer a realidade para além das aparências da superfície do cotidiano, do imediatismo do cotidiano, do pragmatismo do cotidiano. E aí nós ficamos reféns dessa superficialidade, desse imediatismo, desse pragmatismo, e nós não temos condições de entender o mundo no qual nós vivemos, de entender a realidade na qual nós vivemos. E aí eu pergunto, nós vamos transformar o quê? Se nós nem sabemos que mundo é esse, se nós nem entendemos o que está acontecendo. Aí vem os pós-modernos e dizem, mas é a complexidade é assim. E o que a pedagogia histórico-crítica, que o meu tempo já está acabando, o que a pedagogia histórico-crítica defende de forma radical é que, sim, a escola não faz a revolução. A revolução socialista não será feita pela escola. Mas, para fazermos a revolução socialista, nós precisamos dominar conhecimentos. E quando falamos nós, é a classe trabalhadora, não é meia dúzia de intelectuais. Nós precisamos dominar o conhecimento que nos permita fazermos análise crítica dessa sociedade, compreendermos o que está se passando nela e como analisou de maneira irrefutável em sua recente tese de livre docência, defendida no ano passado, da professora Lígia Márcia Martins, da Unesp de Bauru, tese na qual ela analisou as relações entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Ela mostrou que as formas de pensamento, os processos intelectivos indispensáveis à compreensão da realidade natural e social para além das aparências, são formas intelectivas, são processos que não se desenvolvem nos sujeitos se os sujeitos não se apropriarem do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. E como escrevemos, professor Saviani e eu, no prefácio do livro Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classe na Educação Escolar, a revolução é um dos processos mais criativos que o ser humano já produziu, porque significa criar uma nova sociedade, criar um novo mundo, criar um novo ser humano. Ora, para realizarmos esse, que é um dos processos mais criativos, nós precisamos de ferramentas intelectuais altamente desenvolvidas. É isso que a professora Lígia Márcia Martins quer dizer. Essas ferramentas intelectuais desenvolvidas, nós as formamos no nosso pensamento, na nossa consciência, no nosso psiquismo, a partir da apropriação daquilo que haja de mais rico na ciência, nas ciências, nas artes e na filosofia. Nós precisamos do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Ou como eu tenho dito ultimamente, para simplificar e dizer de maneira mais direta, nós precisamos ser mais inteligentes do que a burguesia e do que os intelectuais a serviço da burguesia. E para isso nós precisamos de escola. Nós precisamos de escola para todos. E precisamos de uma escola na qual o conhecimento seja trabalhado nas suas formas mais desenvolvidas. Isso por si só fará a revolução? Não. Sairão todos comunistas dessa escola? Não. Mas sem essa socialização do conhecimento pela escola, sem a luta para que nós tenhamos uma escola na qual o conhecimento esteja no centro da atividade educativa, nós avançaremos muito pouco nesse processo revolucionário. Eu não acredito no êxito de uma revolução socialista que seja feita na forma de uma meia dúzia de líderes e de militantes que comande uma massa que não saiba o que está acontecendo. A classe trabalhadora, para fazer a revolução, precisa entender o que está acontecendo no mundo contemporâneo. E para isso precisa de conhecimento. E a instituição que pode socializar esse conhecimento é a escola.
E eu afirmei numa palestra que dei no seminário do STED-BR no dia 31 de julho do ano passado, lá em João Pessoa, que quando os professores na escola socializam o conhecimento, esses professores podem até nem saber que estão agindo na direção do socialismo. Aliás, eles podem ser até antissocialistas. Eles podem ser profundamente reacionários quando falam de sociedade e etc. Mas quando eles agem objetivamente pela socialização do conhecimento, eles estão sendo socialistas sem o saberem. Como afirmou Marx no Capital, eles não sabem, porém o fazem. Nesse sentido, a escola que ensina é uma instituição socialista em si. O nosso desafio, como pesquisadores, como intelectuais, como militantes marxistas, é lutar para que a escola, de instituição socialista em si, se transforme em instituição socialista para si. E aí estaremos dando uma contribuição decisiva para a revolução. Obrigado.